Eu quero saudar a todos com a graça e a paz daquele que foi o maior de todos os diáconos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o servo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas acima de tudo servo para glorificar a Deus e para nos abençoar com a sua vida e ministério. Eu quero, neste dia 9 de julho, em que é comemorado o Dia do Diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil, quero trazer um texto muito precioso que está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 8. O apóstolo Paulo, ele nos diz, 1 Timóteo 3, 8: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconado. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconado alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eu quero trazer esta palavra dando os parabéns aos nossos diáconos, aos diáconos da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, mas extensivo a todos os diáconos. E nós temos também muito a aprender com esses irmãos, a aprender com o que a palavra de Deus fala sobre o diaconato. A palavra diácono na nossa língua portuguesa, e sendo transliterada do grego, a palavra diácono no grego vem do grego muito parecido, né? Vem da língua grega, vem do termo diáconos, que é um singular, apesar de soar como um plural, diáconos. No plural seria, na língua grega, diakonoi. E o que é o diáconos? O que é o diácono na língua grega? Na língua grega, diácono é aquele que serve. E mais especificamente, era o servo que servia às mesas. Alguém até já comparou dizendo assim: então o diácono é como um garçom, é alguém que serve às mesas. Sim, até certo ponto, de certa forma, sim. Isso tem um contexto ali quando as viúvas na igreja, as viúvas passaram a ser esquecidas, as viúvas dos gregos, os helenistas passaram a ser esquecidas. E então os apóstolos, eles organizaram uma junta, um grupo, para que pudesse servir às mesas, servir materialmente também aquelas viúvas que estavam sendo esquecidas. O diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele cuida da assistência social, material, àquelas pessoas que passam por alguma circunstância e algum momento de carência, de necessidade material. Eles cuidam, de certa forma, também de receber os nossos membros na igreja, à porta da igreja, porque zelam pela boa condição das dependências da igreja. Eles, de certa forma, também trabalham suprindo essas necessidades materiais através da doação de cestas básicas, de remédios e de outras necessidades, buscando suprir outras necessidades materiais de membros da igreja e às vezes até, quando possível, ajudando aqueles que não são membros. Neste dia 9 de julho, eu quero convidar você que não tem um título, que não tem um ofício, que não é um oficial da igreja, que não é um diácono da igreja. Eu quero convidar você a seguirmos o exemplo do maior diácono, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele viveu para glorificar a Deus e servir ao seu próximo, e para honrar e levar o testemunho do Evangelho a toda a humanidade, para que todo mundo possa conhecer a mensagem do amor de Deus.
E ele terminou nos dando o maior exemplo, quando ele entregou a sua própria vida. Quem sabe hoje é um tempo de você se perguntar se você tem servido ao seu próximo neste contexto de pandemia a partir da sua própria casa. Não adiantará você servir o mundo todo e esquecer a sua casa. Você, cônjuge, precisa servir ao seu cônjuge. Maridos, sirvam às suas esposas. Esposas, sirvam aos seus maridos. Pais, sirvam aos seus filhos. Filhos, sirvam aos seus pais. Sogros que servem a noras e genros. Genros, noras que servem aos seus sogros. Irmãos que servem a irmãos de sangue. Sim, nós precisamos agir como verdadeiros diáconos, como verdadeiros servos do Deus Altíssimo. A minha oração é que você que é oficial da igreja, você que é um diácono da igreja, seja cada vez mais capacitado por Deus para que o que a palavra de Deus nos diz aqui seja fato na sua vida. Que você não tenha apenas as qualificações para o diaconato, mas que você desempenhe bem o diaconato, porque assim você vai de fato atrair para si, você vai alcançar justa preeminência, o justo respeito, o respaldo da igreja, a consideração da igreja, e você vai ter muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Você vai servir ao Senhor de todo o coração e Deus vai lhe abençoar ricamente. Que seja assim na sua vida, que seja assim na vida de todos nós, que todos nós possamos servir ao nosso próximo e desta forma possamos servir de todo o nosso coração ao nosso Senhor, Deus e Pai. Que assim nos abençoe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo de cada um de nós verdadeiros diáconos para a glória dele e para o bem do nosso próximo. Que o Senhor Deus nos abençoe.